nosso Deus é fiel, amém? Em todo o tempo. Glórias ao nome do Senhor. Nós continuaremos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Pastor Jorge, o aniversário dele foi ontem, viu? Não esqueça não. Você não esqueça, pode ter esquecido o aniversário do pastor Jorge. E ele está agora dando uma descansada, é importante isso. E nós estamos aqui para prosseguir, louvar e fazer com que a palavra de Deus encontre lugar em nossos corações, amém? Quero convidar o irmão Fernando aqui à frente para trazer a palavra do Senhor, para que o nome do Senhor mais uma vez seja glorificado e que ele seja usado como instrumento de Deus. Em nome de Jesus, mais uma vez. Deus abençoe, meu irmão. Irmãos, paz e graça. Graças a Deus. Abra as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10, verso 46. Marcos 10, 46. Todos encontraram? Amém? Diz assim o texto. O título é O Cego de Jericó. Depois foram para Jericó e, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és Deus, Tu és grandioso, poderoso. Tu és eterno sobre todos e sobre tudo, Senhor. Coloco minha vida diante de Ti, ó Deus, para que possa me esvaziar do meu eu, da minha razão, para que possa, ó Deus, o Teu Espírito e não eu falar ao Teu povo. Fala, ó Deus, exorta, edifica, fala conforme o Teu querer, a Tua vontade, mas que acima de tudo, somente o Teu nome seja glorificado. É o que eu te peço diante da Tua grandeza, da Tua presença, em nome do Teu Filho. Amém. Dentro do povo, do costume do povo hebraico, eles tinham uma coisa interessante. O pastor de ovelha, quando ele tinha no meio da ovelha uma ovelha rebelde, uma ovelha que tinha um costume de vez em quando se desgarrar, em algum momento era necessário ele ser um pouco mais duro com a ovelha, e aí em algum momento ele quebrava a perna da ovelha. Só que diferente de muitos do entendimento nosso, uma vez que a ovelha, a perna era quebrada, porque ela o tempo todo ficava desgarrada e procurando fugir, aquela ovelha, ela não poderia ficar exposta de maneira tal, porque o lobo, aquele que poderia ser o predador, ia acabar ceifando a vida daquela ovelha. Então o costume era, uma vez que a ovelha é desgarrada, a perna foi quebrada, antes, aquilo que eu deixava ela ali, agora eu trago ela e coloco sobre os ombros. Então eu agora carrego, eu cuido, procuro sarar a ferida,
até o momento que cicatriza e depois que passa o processo, ela não sai mais de perto do seu pastor. O Deus que nós servimos, e às vezes falamos muito de um Deus de amor, um Deus da sua grandiosidade, e é verdade, não tenho o que dizer, Ele é grandioso e maravilhoso nas suas misericórdias, a palavra declara e fala que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Mas também servimos a um Deus que em algum momento Ele precisa ser mais duro com o teu povo, com a tua ovelha, trazendo a condição daquilo que é o propósito e o querer da vontade dEle. Falo até por mim. No início, quando Deus começou, há 20 anos lá atrás, quando começou a minha caminhada, Deus primeiro toca insônia. Eu lutei, confesso, lutei contra Deus, não lutando com Deus, mas procurando melhorar minha esposa naquilo que estava, tinha endometriose. Descobrimos no primeiro parto. E aí meu pensamento era, eu quero ter mais filhos, desejo, e foi mais ou menos um ano de oração e luta, tentando entender como reverter o quadro. E Deus, na sua infinita graça, deu a sabedoria que o quadro foi revertido, não tem mais nada. Logo depois, Deus mexeu e tocou e permitiu, não Deus, porque em Tiago, Deus deixa muito bem claro que Deus não toca os seus com o que é mal. Mas a permissão, tudo vem de Deus. E aí Maria, por um período de tempo, passou um período também que me deixou mais ou menos 50 noites sem dormir. Eu ficava a noite toda tomando conta dela, porque tínhamos medo de perder. Pela manhã eu ia dormir às 7, acordava às 11, Sônia ficava nesse período de tempo, e eu voltava, ia trabalhar depois desse horário para dar conta de tudo, e voltava de novo a dormir somente 7 horas da manhã. O que eu estou querendo dizer é que, dentro do propósito daquilo que Deus queria para mim, eu, na minha maneira de entender e compreender o que Deus queria, que era muito mais, eu achava que a coisa era somente eu ali, minha família, e Deus, na verdade, queria muito mais, porque queria me dar uma visão de entendimento, que eu não pudesse ajudar somente o meu povo, minha casa, minha família. Por quê? Porque Deus precisa quebrar muitos princípios, muitas coisas dentro de você, para que o Evangelho deixe de ser uma teoria na tua vida, e ele precisa virar prática. A gente vê isso na cruz. Toda a teoria do que o Senhor nos ensinou, durante todo o período que Ele estava, nos 3 anos e meio aqui, toda a teoria na cruz virou prática. Entenda uma coisa, isso vai ser uma verdade em algum momento na minha vida ou na sua. E Deus, em algum momento, Ele precisa balançar a figueira, eu e você, para te tirar do comodismo, te tirar de alguma situação, para que você possa alcançar alguma coisa maior com Ele. É claro que alguns, no meio dessa caminhada, vão morrer pelo deserto, porque vão murmurar, vão reclamar, vão achar ruim, Deus está errado, eu não mereço isso, o que eu fiz para passar por isso? Irmão, ninguém é vítima. E nós estamos aqui numa escola. Agora entenda uma coisa, ou você faz supletivo e alcança a coisa, a promessa mais rápido, ou você vai passar 40 anos, ou vai morrer no meio do deserto. A gente precisa, na verdade, entender e compreender que o que Deus tem e quer para você é o melhor. E o melhor daquilo que Deus tem para mim e para você não está relacionado com as coisas deste mundo. Porque Deus precisa mudar e tirar conceitos de entendimento e botar aquilo que é dele, a essência dele dentro de nós. Assim vai mudando muitas coisas dentro de nós. Amém? Dentro do texto que nós lemos, o cego de Jericó, o nome no meio do povo judeu é uma coisa muito, mas muito importante. Quando a gente olha e procura tentar entender o quanto é importante o nome, quando a gente vai lá para Crônicas, capítulo 4, começa a falar de genealogia e começa a falar de nomes. Em todo tempo, em todo momento, faz questão de mencionar e falar fulano, filho de Cicrano. Porque todo judeu, ele tem orgulho de dizer a sua origem, a sua história, a sua raiz, a sua árvore. E aqui eu também tomo como lição e aprendo uma coisa bonita e interessante. Acredito que a maioria dos que estão aqui não conhece a história dos seus antepassados,
talvez até o teu avô, mas não conhece da história do teu bisavô, tataravô. E aí eu falo isso, por quê? Porque o judeu, quando ele presta atenção em toda a tua origem, em toda a tua história, ele procura aprender com os erros dos que passaram antes dele, para que ele não cometa os mesmos erros e tente fazer os mesmos acertos, porque nós não precisamos ficar padecendo, vivendo aquilo que outros já passaram. Porque a Bíblia, em todo momento, em todo tempo, ela está se repetindo, ela está se cumprindo. Nós é que não prestamos atenção. Em algum momento, algum contexto de história bíblica vai se repetir na minha vida, na sua, porque não prestamos atenção e caímos em algumas ciladas que vai nos trazer algumas correções. Porque são as leis naturais daquilo que Deus criou. E não tem como, isso é imutável, não tem como mudar. Faz parte dos princípios, das leis de Deus. Não é o meu entendimento, o meu conceito, o meu querer, o meu achar, que tem que ser desse jeito. Pensa num Deus bom de quebrar razão de homem. Pensa num Deus bom de quebrar a perna de ovelha e depois colocar no ombro e dizer, tu é meu. Deus não perde os seus. Não perde. Pastor Eliezer, saudoso pastor Eliezer, ao qual eu tive o privilégio de conviver por muito tempo, um dia virou para mim e falou bem assim, meu filho, Deus tem umas maneiras terríveis de tratar com a gente. Falamos de um Deus de amor, mas não conhecemos esse Deus que às vezes é duro. Precisamos aprender a conhecer, porque em algum momento, entenda uma coisa, as cicatrizes que vão sendo formadas faz parte do processo para quando você olhar, você falar, aqui eu não caio mais, aqui eu não entro mais, isso aqui eu não repito mais. Melhor do que ganhar a cicatriz é olhar para a sua história, seus antepassados, aqueles que estão à sua volta, para que você não entre, porque as leis daquilo que Deus criou vai se cumprir. Bartimeu. Quando a gente estuda e tenta entender sobre o nome, o quanto é importante o nome, Bartimeu não era nome, porque Bar quer dizer filho, Timeu, o nome do seu pai. Ora, se alguém virasse e falasse bem assim, quem é aquele rapaz? Ah, é o filho de Timeu. Ou seja, não tinha necessariamente um nome, era conhecido por ser o filho de Timeu. Timeu, no grego, quer dizer honrado, valioso. Ele era conhecido assim, e o único texto que fala de Timeu é somente isso, mas não conta a história de quem era, mas fala de quem era o filho de Timeu, Bartimeu. Aquele homem, em algum momento, a Bíblia não descreve, não fala se ele nasceu ou ficou cego, não tem. E aí a gente tenta entender ou conjecturar, e não tem heresia, não tem pecado nisso, tentar entender o processo, para que a gente possa tomar isso como base na nossa vida. A palavra fala que Bartimeu, o cego, que não tinha nome dentro de um povo que se orgulhava de ter e falar da sua história, não era o caso dele. Estava ele à beira do caminho, imagina aí, à beira da sociedade. Cego, sem nome, à beira do caminho. Não bastava estar à beira do caminho, não era qualquer caminho, porque a palavra descreve e fala que ele estava à beira do caminho de Jericó. Samuel, ele descreve e fala de Jericó, e num determinado momento ele chama Jericó de anátema, amaldiçoa Jericó. Fico eu tentando conjecturar e pensando, um homem onde a Bíblia não descreve se ele nasceu ou ficou, mas dentro de uma cidade, o que dá a entender que ele era de lá, aonde foi amaldiçoada, e talvez por isso trouxe um pecado, consequências sobre a vida dele, e esse pecado talvez fez ou nascer ou ganhar a cegueira. E aí aqui, eu quero trazer um contexto, porque servimos a um Senhor, que todo momento do tempo que Ele passou conosco aqui, contava parábolas, contava histórias. E aí eu quero contar uma história. Quem aqui conhece a história do sapo que queria virar pombo? É
É mais ou menos assim. O sapo estava na beira da lagoa e ele falava bem assim: eu quero virar pombo. Eu quero virar pombo. E aí o sapo ficava o tempo todo repetindo: eu quero virar pombo. E os pombos ali do lado olhando assim, e o sapo: eu quero virar pombo, eu quero virar pombo. Aí os pombos tiveram uma ideia. Pegaram a pena e cada um tirava um pouco de pena e ia no couro do sapo e enfiava a pena no couro do sapo. E cada vez que enfiava a pena, o sapo e foi botando pena no couro do sapo. E não é que o danado do sapo começou a ficar bonito, florido, cheio de pena. Mas quando ele ficou cheio de pena, ele virou e falou bem assim: agora eu quero voar. E aí os pombos pegaram, botaram debaixo das asas, levaram ele no mais alto. Quando chegou lá em cima, soltou o sapo. Caiu o sapo, e aí vem o sapo, abre as pernas, abre a boca, e nada do sapo voar, porque sapo não voa, porque sapo não tem asas. E aí vem um sapo caindo, e os outros sapos embaixo na lagoa, olhando para cima, e vem um sapo descendo, daqui a pouco o sapo bate na lagoa e faz tum, tibum. Aí um sapo fala bem assim: gente, um baracudi, é um irmão nosso. Entrou um outro na conversa e falou bem assim: irmão nosso nada, sapo não tem pena. Ele falou bem assim: é verdade, tem pena, mas olha a boca é de sapo. Ele falou bem assim: irmão nosso não. Aí entrou um terceiro na conversa e falou bem assim: ó, sabe de uma coisa? Isso não é sapo e nem pombo, deixa morrer. Sabe o que eu aprendo? Nós, como cristãos, precisamos aprender a tomar posições diante de quem somos e não podemos ser diferentes daquilo que somos aqui e lá fora. Devemos ser uma coisa só, porque, na verdade, precisamos entender que um dia vamos prestar conta àquele que é o nosso Senhor Salvador, que vê tudo e todas as coisas, no teu mais íntimo, no teu pensar, no teu caminhar, no teu falar, em todas as maneiras de você se proceder na tua vida. Ele está sondando o teu coração, e um dia vamos ter que prestar conta de tudo isso para Deus. Esse mesmo pastor que eu falei, o pastor Eliezer, minha cunhada, ela é agente de saúde, e aí a sua sogra precisava fazer uma cirurgia, e aí aqui não estava conseguindo tal, e eu sei que eu consegui para ele ir para lá, e levou ela diversas vezes para Eunápolis para poder fazer todos os exames, passar por todos os médicos, tudo pelo SUS, tal, direitinho, e ele levou todas as vezes, tal. Quando chegou na hora da cirurgia, e ele não sabia disso, aí viraram para ele e falaram assim: ó, o senhor vai ter que dizer que mora aqui. Aí ele: como assim? É porque a gente não pode operar uma pessoa que é de outro município, então o senhor vai ter que arranjar um endereço, mentir e dizer que o senhor mora aqui. Aí ele falou: não, minha irmã, aí não, porque um dia eu vou chegar diante do trono, e quando eu chegar diante do trono, eu vou ter que prestar conta disso. Dentro desses 20 anos, conheci os defeitos dele, que ninguém é perfeito, que João fala e declara que todo aquele que diz que não é pecador, mentiroso é. Somos pecadores. Mas eu vi ali um homem que eu conheci e vi defeitos nele, mas eu conheci qualidades que guardei. E deixei isso ficar embrenhado dentro de mim, carrego dentro da minha caminhada, porque dentro, debaixo do meu Senhor, foi um mestre aqui que me ajudou a entender muito disso, do Evangelho. E assim a gente tem que olhar os nossos pastores. Entenda uma coisa: não há perfeição, não são perfeitos, mas tem ensinamentos que são valiosos, e a palavra daquilo que eles pregam e ensinam aqui dentro é verdadeira. Porque às vezes a gente está aí debaixo e fica bem assim, no nosso entender, e fala bem assim: hipócrita, não está vivendo. Meu irmão, se a palavra do que ele está falando, ela corta dos dois lados, ela corta para lá e corta para cá, porque tudo aquilo que pregamos ou falamos aqui, ela não serve só para quem está embaixo, serve também para quem está aqui em cima. Isso é o Evangelho. O próprio Senhor um dia nos repreendeu referente a isso. Então precisamos, na verdade, conduzir e entender o Evangelho dessa maneira. Uma coisa bonita, que a palavra descreve e fala que Bartimeu, cego, e aí quando ele ouviu que Jesus estava, porque ele não tinha como ver, imagina a multidão que vinha acompanhando o Senhor, atrás do Senhor, e aí ele sabia, e o cara conhecia, e aí você entra a fé, porque pela fé, diferente de muitos dos judeus, ele declarou e chamou Jesus filho de Davi, porque ele sabia que ele era o Messias.
E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Mas olha, a palavra fala, buscar em teu Deus, todo teu amor, de todo teu coração, de todo o teu entendimento, ou em algumas versões, pensamento. Eu não sei qual é o seu entendimento. Às vezes a gente fica olhando para o irmão e fala assim, aquele irmão chora demais, levanta a mão demais, pula demais, grita demais. Meu irmão, entenda uma coisa, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, talvez o entendimento dele é esse. A maneira que ele encontrou, dentro do entendimento que ele tem, para alcançar coisas maiores que você talvez nunca vai alcançar. Mas ele se entregou, e a palavra fala, amai ao teu Deus, amai de todo o teu coração, de todo o teu amor, de todo o teu entendimento. Então, se você se entrega para esse Deus dessa maneira, esquece o que está do teu lado. E se ele alcançar e você não, irmão, entenda uma coisa, busque. Uma vez, gostava muito de ir para o monte, gostava muito. Tinha um irmão que queria muito falar em línguas. E aí eu ficava olhando, prestando atenção naquilo, o cara ia, mas era monte, e nada de falar em línguas. Um dia o pastor teve uma ideia. Eu falei assim, hoje ele vai falar em línguas. Eu, como? Aí só que, quando voltava, tinha um riachozinho. Aí pulou, quando ele falou assim, ó, hoje você vai falar, bora aqui, entra no riacho. Aí entrou, aí pegou a cabeça do irmão, enfiou debaixo da água e segurou. E aí segurou, e aí soltou. E aí, falou em línguas. Não, ele então vem cá, de novo. E vai de novo, mais um pouquinho. E segurou com vontade. E aí 2 vezes, ele quando soltou, nada. Ele falou, rapaz, eu estou segurando é pouco. Segurou, foi a 3ª vez, foi mais. Quando soltou a 3ª vez, meu irmão, ele falou bem assim, e aí, está com vontade de falar, rapaz, eu estou querendo respirar. Eu falei, e agora você entendeu. Quando tu buscar a Deus, como tu buscou o desejo e a vontade de voltar a respirar, que foi o louvor que cantamos agora há pouco, aí tu vai alcançar coisas maiores com Deus. Amar, buscar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É isso. Tu consegue viver sem respirar? Então tu precisa. Assim deve ser o desejo e a vontade de querer mais de Deus. Alcançar mais a Deus. Precisamos disso. Naquele momento, quando ele começou a buscar e a gritar, Jesus, filho de Davi, o que não faltou foi gente repreendendo. Porque sempre vai ter aqueles à tua volta, cala-te, deixa o mestre passar, cala-te. E Jesus, quanto mais, e a palavra falava, quanto mais o repreendiam, mas ele gritava mais alto. Ele queria alcançar aquilo, ele queria e sabia o que ele estava buscando. E aí eu quero convidar vocês. Coloque a sua necessidade agora diante de Deus. Feche os olhos. Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei qual é o teu desejo. Se você está buscando uma cura, se você está buscando alguma coisa maior para alguém, um ente querido. Mas eu quero convidar todos em uma voz só. Em uma voz só. Gritarmos assim como Bartimeu gritou. E aí todos nós, em uma voz só, clamarmos e falarmos, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Bora toda a igreja, em uma voz só. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mais uma vez, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas olha, quanto mais ele falava, quanto mais ele gritava, o povo mandava ele se calar, e mais alto ele gritava, bora lá, mais forte, mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Quando Jesus parou porque Bartimeu o incomodou. A mulher do fluxo de sangue não foi muito diferente. Imagine aquela mulher sangrando há tantos anos, provavelmente já não tinha tanta força, mas não poupou esforços para vencer e romper a multidão e simplesmente, somente, tocar as orlas do vestido do Senhor. Não precisamos de muita coisa.
O que precisamos é desejar, simplesmente querer, desejar se aproximar daquele que é o teu Senhor. É isso que queremos e desejamos. Jesus parou. Olha que coisa bonita. Esse é o Evangelho do nosso Cristo. Ele é Deus, onipresente, onipotente, onisciente, sabe de tudo, suas necessidades. E aí Satanás fica enganando muitos, falando assim, você não precisa ir a Deus e ficar falando que Ele sabe de tudo. Oh, meu irmão, o próprio Jesus, sabendo de tudo, e está óbvio, está na cara, porque se chega um cego na minha frente, e eu conheço o coração e o desejo, o intuito que está dentro dele, é claro que eu sei que ele quer voltar a ver. Mas o Senhor queria ouvir da sua boca. Não muito diferente quando o Senhor desceu no Éden. Sabia que Adão tinha pecado. Mas o Senhor queria ouvir de Adão. Senhor, pequei contra ti. O que eu estou querendo dizer é que, dependendo de como você se comporta, mediante situações, ou quanto crescemos, amadurecemos diante do Senhor, podemos alcançar coisas maiores e menores. Entenda uma coisa, no reino, não existe ninguém privilegiado. Não é tempo, mas o quanto de entrega você tem, e o quanto você aprendeu a amar esse Deus, esse Senhor, isso vai fazer uma diferença muito grande na tua vida. A gente vê isso no meio dos discípulos, andaram com Ele. Existiam aqueles que eram seguidores, aqueles mais próximos, os amigos, e aquele que era íntimo. O íntimo era tão íntimo que deitava e reclinava a cabeça no peito do Senhor. Numa época, 2000 anos atrás, onde imaginar um homem fazendo isso com outro, correndo o risco de ser apedrejado. Mas João, sabendo quem era e o quanto ele acreditava, buscou essa intimidade. Por incrível que pareça, entre todos os discípulos foi o único que não morreu matado. Intimidade. A intimidade faz uma diferença muito grande na sua vida. Teremos perseguições, teremos aflições, mas Ele já venceu. Não precisamos fazer nada. Ele já venceu. O que precisamos é crer, ter fé, botar essa fé em prática. Eu sempre falo o que é fé, enfim, fundamento das coisas que não se vê e que se espera. Sabe o que é fé? A bênção está lá. Futuro. Eu pego a bênção, trago ela para o presente, vivo ela como se tivesse acontecido, e aí agora vou começar a agradecer, me alegrar e permitir que o sentimento daquilo que Deus me prometeu, que já está acontecendo, mas ainda vai acontecer, já está na minha vida. Isso é fé. O firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Não tem lógica, mas é assim que se manifesta a grandeza de Deus. Daquilo que Ele quer e deseja. Alguns vão alcançar coisas maiores, outros nem tanto. Mas o que nós precisamos entender, e aí faço uma observação. O fato de alguns alcançarem mais, outros menos, o que não podemos perder é a nossa salvação. Tem um amigo, irmão, de quase 40 anos, a gente sempre faz uma brincadeira, e a gente comenta e fala bem assim, rapaz, quero andar direito, correto. O que eu vou ganhar lá no céu, eu não sei, mas eu quero estar com um bilhete na mão. Eu quero ter o bilhete. Eu quero ter a certeza de que eu vou alcançar e vou chegar no céu. Só o fato de chegar no céu, e aí eu falo uma coisa, sempre repito isso. Se eu chegar no céu, não são as ruas de ouro, não são a beleza daquilo que Deus criou e formou lá para a gente. Falo por mim. Se eu chegar no céu e o meu Senhor não estiver no céu, eu não quero ficar lá. Porque não é o céu, é o meu Senhor. Não é o céu.
Falo isso porque a gente precisa viver um evangelho de verdade, não de hipocrisia. E o evangelho de verdade é um evangelho onde Paulo nos ensina e fala bem assim: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. E quando fala viver em mim, é mudar. E não é ser hipócrita, porque se você força a mudança das vestes, das roupas, a gente acaba se tornando hipócrita e lá na frente a gente vai cair. Não, tem que ser sincero e tem que ser uma coisa entre eu e Deus. E em algum momento teremos deslizes, porque não somos 100%, o único, puro, verdadeiro que chegou aqui foi o Senhor. Mas precisamos querer e desejar nos aperfeiçoar até que chegue o grande dia. Amém? Quando o Senhor perguntou e virou para ele e falou bem assim: o que queres que eu te faça? Oh, era óbvio. Eu não perguntava. Já sai daqui vendo. Se fosse eu, é cego, está manco, está coxo, conserta a perna, conserta o olho, entendeu? Mas o Senhor que nós servimos não é assim, porque Ele quer ouvir da tua boca as suas falhas, os teus erros, os teus desejos, as tuas vontades. Ele quer ouvir de você. E aí ficaram colocando no teu coração, ou falando que não, nós não precisamos ir e falar, porque Deus conhece toda... Não, meu irmão, é claro que Ele conhece, mas Ele quer ouvir. Ele quer ouvir. Existe alguma intimidade onde só tem um monólogo, onde você fica lá calado, esperando, e Ele vai? Não, Ele quer se relacionar, Ele quer conversar, Ele quer falar com você. Ele tinha prazer em fazer isso todos os dias, quando descia ao fim da tarde para conversar com Adão. Ele quer fazer a mesma coisa e não mudou, porque a palavra descreve que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não mudou. Ele não mudou. É o mesmo Deus. E como Ele não mudou, Ele quer continuar, e o desejo e a vontade e a entrega na cruz foi justamente para ter e manter e recuperar esse relacionamento que foi perdido no Éden. Esse relacionamento de intimidade. E aí o Senhor vira para ele e fala: vá, a tua fé te salvou. Olha que coisa interessante. Quando o Senhor fala, e aí ele recupera as vistas, Bartimeu, cego, sem nome, que andava à beira do caminho de Jericó. Olha, é muita humilhação para uma pessoa só. À beira do caminho de Jericó. E o texto também descreve que tinha sobre ele uma capa. Olha que interessante, a capa. E a gente vai ver Paulo em algum momento mandando buscar a sua capa. Por quê? Porque havia capa de honra e capa de desonra. A capa que era dada para aqueles que eram pedintes, era dada pelo governo romano, para que pudesse, como se fosse um selo que dissesse assim: tu pode pedir. Então quem passasse, visse, soubesse, via aquela capa, sabia que aquilo fazia parte de um conceito de autoridade dado pelo governo, para que ele pudesse estar ali pedindo, sem gerar problema para ele. Ele lançou e largou a sua capa, sua vergonha. Só que aí uma coisa bonita. Você não vai ver um evangelho onde o Senhor fala: largue tudo e venha me seguir, não. Ele vai falar bem assim: vai, a tua fé te salvou, vá. Sabe o que é isso? Um evangelho de livre-arbítrio, de escolha, aonde nós temos a liberdade de escolher se queremos ou não seguir ao Senhor. E a palavra descreve e fala que ele tomou a decisão de seguir a Jesus. O Senhor, em momento algum, falou bem assim: ó, me segue, que eu vou curar a tua vista. Ó, me segue, que eu vou melhorar a tua vida. Ó, me segue, que eu vou fazer isso ou aquilo por você. Não. Esse não é o evangelho. O Senhor pode fazer tudo e mudar a sua vida. Mas o que nós precisamos compreender e entender, que não é um Deus de barganha, que está preocupado pelo aquilo que Ele te oferece, não. Ele quer, na verdade, entender o quanto você está entregue a Ele. E aí Bartimeu tomou a melhor decisão, que foi seguir a Jesus. Amém? Amém. Pastor Gabriel. Palavra abençoada sobre nossas vidas. Vamos ficar em pé? Agradecer a Deus por essa palavra.
A nossa fé é movida por aquilo que nós haveremos de crer no Senhor, e nós precisamos nos mover por essa fé, expressarmos cada vez mais essa confiança, essa busca, que haja intensidade na sua fé, meu irmão. Aquela situação que você está atravessando, suas dificuldades, coloque isso diante do Senhor, mas nós precisamos nos esforçar cada vez mais, precisamos estar nos movendo, assim como se moveu o cego de Jericó, nós precisamos também nos movermos, para que nós possamos desfrutar do melhor da presença de Deus em nossas vidas, amém? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor, por tudo que aqui vimos, ouvimos, expressamos diante do Senhor, que Deus assim continue abençoando nossas vidas. Obrigado, Deus, por esta manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua voz aqui, anunciando as Tuas verdades, anunciando as Tuas verdades ao nosso coração. Nos ajuda agora, Deus, a aplicarmos isso. Nos ajuda agora, Deus, a sermos comprometidos com a Tua palavra. Nos ajuda agora, Deus, a estarmos cada vez mais, ó Deus, sendo intensos, ó Deus, com intencionalidade, ó Deus, com a Tua palavra, com a fé que nós precisamos ter no Senhor. Continua falando ao nosso coração, porque o Senhor, ó Deus, tem sempre o melhor para as nossas vidas. Guarda, Senhor, nossas vidas durante todo esse dia, que o Senhor, ó Deus, possa estar guardando nossas famílias, nossas casas, e que possamos fazer tudo para glorificar o Teu nome. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Não saia desse lugar sem abraçar o seu irmão, logo mais à noite estaremos juntos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus continuará falando nas nossas vidas em nome de Jesus.